Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e pela vida de todos os nossos familiares e pela vida das intercessoras desse ministério que estão sempre me ajudando aqui nessa batalha a orar por você e pela sua família constantemente, porque dos objetivos desse ministério é despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder do Relógio Mundial de Oração. E hoje nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá de estudar a Palavra de Deus. E nós continuamos hoje, iniciando hoje um novo capítulo, o capítulo 15 do livro de Números. E nós vamos estudar hoje do 1 ao 16. Tá bom? Coisas tremendas vêm por aí em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar muito sobre a nação de Israel. Um capítulo tremendo sobre verdades espirituais, sempre trazendo verdades espirituais. Então, se você ainda não é inscrito nesse ministério, se inscreva aí, porque a partir do momento que você se inscreve, você já está nos dando autoridade espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. Ou melhor, você já está nos dando autoridade espiritual para que possamos te ajudar em suas batalhas. E no final sempre eu pergunto qual a sabedoria para nós hoje e sempre faço uma oração derrubando fortalezas e profetizando milagres sobre a nossa vida. Tá bom? Bem, veja que esse capítulo 15, ele traz como título a repetição de diversas leis. E por que Deus repete essas leis para o povo de Israel? Logo após ele ter dito que todos acima de 20 anos morreriam no deserto. Então diziam os rabinos que a intenção de Deus era repetir as leis para o povo de modo que eles ficassem confortados. Tá? Era como se Deus dissesse para eles assim: olha, os seus pais vão morrer aqui no deserto, mas vocês não, vocês vão herdar a promessa. E veja que no versículo 2, o Senhor diz: quando entrardes, ou seja, vocês vão entrar no tempo certo, que é no final dos 40 anos. Vocês vão entrar na terra de Canaã. E no versículo 3, o Senhor começa a falar sobre o fato deles vir a fazer o Senhor uma oferta que não seria obrigatória, tá? Mas caso se eles quisessem fazer essa oferta ao Senhor, essa oferta seria uma oferta de farinha, uma oferta de animais, então eles tinham que oferecer essa oferta com libações, ou seja, que é derramando vinho sobre essa oferta. Aí no versículo 4 vai falar sobre as ofertas de pecados e sobre a oferta de ações de graças, tá? Que são ofertas que nós estudamos lá no Levítico, do capítulo do 1 ao 7. E se você perdeu esse estudo, minha irmã e meu irmão, acessa lá que você vai ver falando sobre essas ofertas passo por passo. No entanto, aqui fala que essas ofertas deviam ser oferecidas, né, por libação, ou seja, derramando, vou repetir aqui, derramando sobre elas vinho, porque o vinho representa o quê? O vinho representa alegria, tá? Então podemos dizer que eles iriam fazer essas ofertas ao Senhor com o coração cheio de alegria por estarem tendo a oportunidade de agradecer ao Senhor por alguma dádiva, tá? Ou então por estar reconciliando com o Senhor novamente, pois aquelas eram ofertas de pecado. E um pecado que foi expiado, ou seja, um pecado que foi purificado, um pecado que foi perdoado por Deus, ou seja, não tem mais pecado. Eles ofereceram as ofertas e Deus aceitou. Então não existe mais pecado. A partir do momento que aquele pecado foi expiado, não existe mais pecado. E assim acontece com a gente. Pecado confessado é pecado perdoado. Não existe mais. Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Nós é que temos a mania de falar que perdoamos, mas não esqueci. Eu perdoei, mas não esqueci. Aquela mulher que perdoou o marido pelo adultério, mas fica toda hora jogando na cara dele: você pecou contra mim, você fez isso, você arrumou aquela infeliz.
Não, então não perdoou. Você tá jogando na cara toda hora, não perdoou. O marido às vezes perdoa a esposa, mas fica jogando na cara dela o que fez. Então não perdoou. Não perdoou. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Entendeu? Porque o Senhor, Ele não te limpa para depois ficar te sujando toda hora. Você pode sim, você se sujar por outras coisas. Mas o Senhor não. O Senhor não vai ficar te lembrando daquilo que você fez. É você que tem que ter essa consciência do quanto o Senhor te livrou, daquilo que o Senhor fez por você. Entendeu? Porque quando temos essa consciência, o nosso nível de gratidão é outro. O nosso nível de amor é outro. É outro. Quanto mais nós entendemos o nosso nível de pecado, mais nós entendemos o nível do amor do Senhor por nós. E mais gratos nós nos tornamos. Falando, nossa, Jesus, eu já mereci estar no inferno por tudo aquilo que eu fiz na minha vida. Mas o teu amor me salvou, Jesus. O teu amor me salvou. Jesus, não me deixa jamais me afastar de ti. Não me deixe. Isso quer ter um coração contrito e humilhado diante de Deus. Mas veja que no versículo 15 e 16, o Senhor então nos diz que este estatuto, mas qual seria o estatuto? O estatuto de oferecer ofertas pela culpa, ofertas de gratidão, né? Para que venhamos reconciliar com o Senhor. Então esse estatuto, ele iria se aplicar tanto para o Israel quanto para o estrangeiro, tá? E no versículo 16, o Senhor diz: haverá uma Torá e uma lei para vocês e para o estrangeiro convertido que vive com vocês. É a mesma lei, tá? É a mesma lei. Esse estatuto é para ambos, tanto para Israel como para o estrangeiro. Não existe diferença. E ele é perpétuo, né? Só se expia o pecado por meio das ofertas. Por meio das ofertas. Jesus foi essa oferta, né? Jesus foi essa oferta pelo pecado. E veja que quando nós vamos lá para a carta de apóstolo Paulo aos Romanos, nós vemos que ele nos diz que a igreja gentílica, né, que somos nós somos enxertados na oliveira que é Israel. Portanto, nós somos participantes da mesma seiva e raiz que é Israel. Então, essa é a sabedoria para nós hoje. Pois nós sabemos que as ofertas que aqui exigiam o derramamento do vinho sobre o altar. Jesus, o sangue dele foi derramado pela nossa purificação diante de Deus. Então todas as ofertas de sacrifício apontavam para Cristo, o ungido de Deus, que veio tanto para o povo judeu como para os gentios, tá? Tanto para purificar os pecados do povo judeu, como para purificar os pecados do povo gentio, do povo que não era judeu. Então entenda que nós somos participantes de todas as promessas de bênçãos que foram dadas a Abraão. E isso porque nós fomos enxertados na oliveira que é Israel. Só acontece que nós também somos herdeiros também de todas as responsabilidades que foram dadas a Israel também. Entendeu, minha irmã? Entendeu, minha irmã, meu irmão? Então é por isso que o Senhor instruiu o povo de Israel com a sua Torá, pois Torá significa instrução. Mas a instrução de Deus, tá? Então a Torá, como instrução, ela serve para os judeus? Serve, mas é para nós também, gentios também. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então não podemos ser uma igreja hoje antissemita. O que é uma igreja antissemita? Uma igreja que quer anular Israel, tá? Que quer substituir Israel. Nós hoje somos o Israel de Deus. Nós não somos Israel de Deus, não. Israel continua sendo Israel. Nós somos
povo de Deus, sim, porque nós somos a igreja gentílica que foram enxertadas na seiva que é Israel, na oliveira que é Israel. Viver como se Israel não existisse é um pecado, tá? Viver uma independência de Israel é um pecado. Pois nós, na verdade, nós não somos independentes deles. Para Deus, espiritualmente, nós não somos. Não somos, minha irmã. Não somos, meu irmão. E pastor que prega sobre isso, e pastor que te leva para o seminário para te pregar sobre isso, que a igreja cristã é independente de Israel, está te pregando mentiras, está te pregando engano. Porque nós não somos, é claro que nós não somos obrigados a viver com aquela tradição ali judaica, não somos obrigados, mas nós aprendemos deles a sabedoria. A sabedoria. Muita parte da instrução é o que eu trago aqui. Eu sou formada em teologia judaico-messiânica. Era um desejo que tinha no meu coração quando eu fazia uma faculdade teológica. Eu falava para os meus professores, isso aqui nós temos que aprender com o judeu. Porque foram eles que primeiro receberam a lei. E Paulo fala sobre isso, que nós devemos a eles o quê? A lei. A sabedoria, nós devemos. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? E o Senhor me deu graça. Eu parei aquela faculdade teológica ali, senti de parar. E quando eu falei, Senhor, quando eu tenho que retornar? O Senhor me levou para junto deles para que judeus messiânicos em Cristo Jesus, que reconhecem Jesus Cristo como Senhor, para que eu pudesse retornar aos meus estudos. E foi uma dádiva do Senhor. Uma dádiva. E eu não tive que pagar tão caro igual eu pagava aquela faculdade teológica. Eu ganhei minha bolsa gratuitamente. Porque eu queria o quê? Conhecer a verdade. Conhecer a verdade para um dia pregar a verdade, ensinar a verdade. Então não se engane, minha irmã. Não se engane, meu irmão. Porque os inimigos de Israel são os inimigos da igreja também. Aquele que odeia Israel te odeia como cristão também. Não se engane, porque o espírito que coloca nele o ódio por Israel, coloca nele o ódio por você também. O ódio pela sua casa, pela sua família. Não, irmã, não coloca não. Coloca assim, não se engane. E se não colocou ainda, vai colocar. Porque é o espírito do anticristo. É o espírito do anticristo, daquele que quer dominar esse mundo. Israel é o filho primogênito de Deus. O diabo odeia o primogênito. Ele odeia as primícias. Ele odeia. Ele odeia. Uma das estratégias de Satanás é pegar as primícias para depois atacar o resto. É ferir o primogênito para depois ferir o resto. Depois ferir o resto. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Então nós temos que orar por Israel. Clamar por Israel. Pela paz de Israel. O Salmo 128 diz que nós temos que clamar a bênção do homem e da mulher que obedece e teme ao Senhor. É ver a paz de Israel. A paz de Jerusalém. Nós temos que clamar. Nós temos que fazer bem a eles o tempo todo. Porque esse bem vai retornar para nós. Vai retornar para nós. Esse é o segredo espiritual, minha irmã. Da prosperidade. Da prosperidade. Prosperidade é algo maior do que ter dinheiro. Do que ter montante de dinheiro. Tem gente aí que tem muito dinheiro na conta e não tem prosperidade. Nem sabe o que é prosperidade. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Eu vou ler para você só o finalzinho de Romanos 11, do 28 em diante, do 28 ao 32, diz assim: os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus para o bem de vocês, os não-judeus. Mas pela escolha de Deus eles são amigos dele por causa dos patriarcas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado vocês que não são judeus desobedeceram a Deus. Porém agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência
dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Então, minha irmã e meu irmão, por causa da desobediência deles, nós fomos enxertados. O Senhor tinha um propósito com tudo isto, e um bom propósito. Glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E hoje nós temos que orar pela conversão deles, pela salvação deles, pela misericórdia deles. Porque quando tudo isso acontecer, Jesus vai voltar. Aleluia. Temos que orar. Tem um remanescente ali. Hoje o número dos nossos irmãos judeus messiânicos só está crescendo. E está crescendo para a glória de Deus. Aleluia. Quando esse ministério aqui foi fundado, eu falei, Senhor, para a tua glória, eu gostaria que esse ministério fosse participante, que esse ministério tivesse condições de ajudar, de abençoar um ministério de judaísmo messiânico que existe lá dentro de Israel, onde a sede fosse lá dentro. E o Senhor me concedeu essa graça. Não é pelo muito semear, mas é por fazer parte. É algo que eu tenho aprendido com um pastor querido que tem aí. Não é pelo muito. Porque se a gente for fiel no pouco, o Senhor um dia vai nos colocar por muito. Mas o Senhor realizou esse desejo do meu coração. Eu me sinto muito feliz. 2 anos de ministério, o Senhor já realizou esse desejo do meu coração. De ser ajudadora, colaboradora desse ministério que existe lá dentro de judaísmo messiânico. De judeus crentes em Cristo Jesus. Que estão fazendo a obra. Que tem soldados que estão lá na guerra. E todos os dias eu oro, a irmã Maristela ora, as irmãs estão em concordância pelos soldados que estão lá. E falo, Senhor, tenha misericórdia dos meus irmãos do ministério que estão lá, Pai. Em nome do Senhor Jesus, na guerra de suas esposas, de suas famílias. Tenha misericórdia. Eu não posso estar lá, mas meus irmãos estão. Em nome do Senhor Jesus. E a obra está feita. Eu sei que as orações estão subindo. Que o Senhor está enviando resposta. Em nome do Senhor Jesus. Então temos que ser participante. Esse ministério meu aqui, quando começou esse ministério que não é meu, na verdade não é meu, é do Senhor Jesus. Quando o Senhor me disse que leve o reloginho, ele era um reloginho de oração, dentro de um grupo que eu participo de oração. E o Senhor falou, leve para o Instagram. Eu levei, e o Senhor falou, o nome vai ser esse. E ali sempre já falando sobre Israel. E o ministério já começou, o ministério é bloqueado, ele não cresce dentro dessa plataforma. Por quê? Porque ele já é bloqueado em 71 países. Por que ele é bloqueado em 71 países? Porque o ministério já é declarado, o apoio dele a Israel já é declarado. Nós declaramos o nosso apoio a Israel. A bandeira do ministério, se você olhar, o nosso slogan já está lá, Israel e Brasil. Nós temos que orar por Israel e Brasil. Este é o segredo. Irmã, eu oro pelas nações, tá? Mas o nosso Deus, o nosso Cristo, ele vai pisar em Israel. Ele não vai pisar na África. Ele não vai pisar na África. Ele não vai pisar na Índia, tá? Ele não vai pisar no Paquistão. Tá bom, lá precisam irmãos que precisam de converter, sim, precisam sim. Mas ele vai pisar em Israel. Então, se você orar pela Namíbia e se você não orar por Israel, você não está orando segundo o coração de Deus. Não está orando segundo o coração de Deus. Se você orar pelo Jequitinhonha, porque eu sou aqui de Minas, mas se você não orar por Israel, você não está orando segundo o coração de Deus. Você tem que orar pela paz de Israel, para que haja paz. É o que diz a palavra de Deus. Orai pela paz de Jerusalém o tempo todo. Porque é lá que tem que ser estabelecida a casa do Senhor. Todas as nações subirão para lá. A cidade que vai descer do céu é a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão?
Isso é muito sério, é espiritual. O diabo não quer que você que você se desperte para as questões espirituais. Não adianta aqui no Brasil ficar construindo o novo templo de Salomão, porque não é o templo de Salomão. Não se engane, não se engane, não se engane. E as pessoas ficam vendo réplica. Não se engane. Nós temos que orar pela terra, onde o templo verdadeiro foi destruído, porque o nosso Cristo é lá que ele vai pisar os pés dele, os pés santos, os pés que santifica verdadeiramente toda a terra, porque de lá ele vai santificar toda a terra. E nós, verdadeiramente, povo dele, judeus e gentios, que o reconhece como Senhor e Salvador, nós vamos dizer santo, 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 reconhecer Jesus como Senhor, reinar com Ele. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Então essa é a sabedoria para nós hoje. Não seja uma igreja antissemita. Não ocupe o lugar de Israel. Não queira ocupar o lugar de Israel. Pelo contrário, ore por eles o tempo todo. Porque é daí que vem a nossa bênção. É daí que vem a nossa prosperidade. Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho santo. Paizinho querido, eu te louvo pela palavra de hoje, Pai, eu te louvo pela tua misericórdia, eu te louvo pela minha vida, eu te louvo pela vida de todos esses meus irmãos que estão me seguindo pelo relógio mundial de oração. E eu te louvo, Pai querido, por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós somos, porque tudo nós devemos ao Senhor. Te louvo, Pai querido, por nós termos sido enxertados na oliveira, que é Israel. Te louvo pelo povo de Israel, Pai querido. Porque um dia o Senhor escolheu se revelar a Abraão e separar dele, Pai, fazer dele uma grande nação. E é por meio dessa grande nação que Jesus veio, Pai querido. E os nossos olhos se abriram e nós enxergamos a Cristo. Muito obrigada, Senhor. E eu, como igreja, Senhor, te peço perdão pelo tempo que nós não enxergamos essa verdade, que nós fomos verdadeiramente enxertados na oliveira, que foi graças à rejeição de Israel que nós encontramos a Ti, Jesus. Oh, Senhor, nos perdoa pelas vezes que nós nos comportamos como se nós fôssemos o segundo filho querendo tomar o lugar do nosso irmão mais velho, que é Israel. Nos perdoa, Jesus. Nos sara e nos cura desse sentimento de inferioridade, que na verdade acaba sendo um sentimento de inveja de Israel. Nos perdoa como igreja, Jesus. Nos sara, porque nós devemos orar pelos nossos irmãos, orar por eles. Como diz o Salmo 128, orar para que eles vivam em paz, para que eles vivam bem. E desejar que nós venhamos viver para ver a paz deles, a prosperidade deles, a conquista deles, para ver que eles venham se render e reconhecer, Jesus, que Tu és o Messias, o único digno de ser esperado, de ser honrado, de ser adorado, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, é como igreja que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor se levante como irias de anjos para defender Israel. Os 4 cantos, assim como os 4 cantos daquele altar ali no tabernáculo era ungido, que o Senhor venha ungir os 4 cantos de Israel, colocar miríades de anjos. Que o Senhor possa, Pai, pelo seu poder sobrenatural, fazer com que esses drones, com que esses mísseis sejam desfeitos no ar. Que teus anjos possam defender cada casa de Israel, cada família que habita ali. Cada soldado e cada soldada que habita ali naquela guerra, que está ali. Os seus familiares, Pai querido, que estão em casa esperando boas notícias. Porque as más notícias sobre o povo de Israel serão más notícias para nós também, Pai. Assim como as boas notícias serão
boas notícias para nós, boas notícias que irão fortalecer os nossos ossos. Abençoa, Senhor, esse ministério de judaísmo messiânico que existe ali dentro de Israel, na cidade de Jerusalém. Que esse ministério prospere, Pai, assim como eu oro para que seja próspera as nossas famílias, as nossas casas, em nome do Senhor Jesus. Que as famílias que habitam em Israel, em Jerusalém, se convertam a Cristo Jesus, assim como eu oro, Pai, para que se convertam as nossas famílias, a nossa casa, Pai. Os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Pai, levanta uma nação forte ali em Israel. Uma nação adoradora de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo Salvador. Assim como eu oro para que se levante adoradores dentro da nossa casa, do verdadeiro Cristo que é Jesus. Que assim seja, Pai. Nos abençoe, Pai. Para que sejamos colaboradores contigo, Pai. Sempre na salvação do povo judeu, Pai. Sempre colaboradores. E nos ajuda sempre a sermos uma igreja fortalecida, uma igreja que ora por Israel, uma igreja destemida, Pai, uma igreja que não tem medo, Pai, não tem medo desses antissemitas, Pai, uma igreja que não tem medo, Pai, desses adoradores do inferno, Pai, uma igreja que não tem medo, Pai, desses que se aliam com Satanás. Por isso nós te pedimos, Pai, eu te peço como igreja, em nome do Senhor Jesus, que quebre, Senhor, todas as fortalezas de demônios, Pai, que se levanta contra Israel. Que quebre, Pai, todas as fortalezas do diabo, todas essas fortalezas, Pai, do império do anticristo, Pai, que se levanta contra Israel, que se levanta contra os intercessores de Israel, que se levanta contra o Ministério Relógio Mundial de Oração, Pai, que se levanta contra esses ministérios de judaísmo messiânico que existem, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quebra essas fortalezas de demônios, Pai, em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor já não está voltando, Jesus, agora, então quebra essas fortalezas de demônios. Que o Salmo 83, que a bênção que está no Salmo 83 se cumpra na vida desses inimigos de Israel, Pai. Que eles se arrependam, que eles possam ver o Senhor em vida, face a face, para que eles se arrependam, para que eles tremam e entendam que o Deus de Abraão e Isaque é o Deus verdadeiro e que Jesus Cristo, que Yeshua HaMashiach é o Salvador, é o único digno de ser adorado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entre bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso dele, de Jesus, seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, fica com Deus, um beijo, e eu volto amanhã se o Senhor assim permitir. Mas não perca mais tarde a oração da nossa irmã querida Maristela Miranda, porque ela vem orando passo por passo, e uma dessas orações que ela faz é orar por Israel todos os dias, sem cessar. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? É claro que ela pede por cura, sim, ela pede pela sua libertação, sim, ela pede por pessoas que querem se casar, por pessoas que precisam de portas de emprego, e eu fico na concordância. Claro que pede, mas não devemos deixar de orar por Israel, pelo povo de Israel, pela conversão, pela salvação, pelo livramento deles, porque isso é vontade do Senhor, minha irmã e meu irmão. Nós estamos aqui para agradar ao nosso Deus. Amém? Um beijo, fica com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir.